Saiu a fama do Stephen King de não saber escrever finais. Porque, por exemplo, o Nevoeiro, o final do filme, ele é genial. Cara, se o Nevoeiro não tivesse aquele final, esse filme seria mais um e a gente não lembraria dele, porque ele não é um grande filme. Só que o final dele engrandece ele, faz com que ele fique gigante. O filme não é lá grande coisa. Não é. As atuações, ele é bem filme de TV. Ele parece um filme de TV. Ele foi feito por uma equipe de TV, não foi feito por uma equipe. Os caras faziam uma série e aí, por uma questão orçamentária, eles pegaram uma equipe e entre uma temporada e outra dessa série produziram esse filme. E ele tem cara de TV, dá pra ver que é filme de TV, mas o final dele é muito impactante, muito forte e totalmente diferente do livro. E o Stephen King tem essa fama de não saber escrever final. Tem um livro excelente dele que é o Sobre a Escrita, né? Que é o livro que é mais biográfico, ele fala tudo, que ele fala qual é o método dele. Ele chama de o método do fóssil. Né, que ele encontra um fóssil e vai escavando, só que ele não sabe o que ele vai encontrar lá embaixo. É um pouco semelhante àquela questão do jardineiro e arquiteto, né? Sim. Ele não sabe o que ele vai encontrar, então ele ele nem faz nem o início do planejamento. Ele tem uma ideia e vai desenvolvendo aquela ideia à medida que ele vai escrevendo. Depois ele reescreve, claro. O final é o final de que ele descobre à medida que ele vai escrevendo também, entendeu? Então, é claro que vão ter coisas boas, né? E coisas não tão boas, o que é totalmente aceitável, considerando a quantidade de livros que ele já escreveu. Tem livros que os finais são muito bons, tem livros que os finais não são tão bons, né? O próprio It, não acho que o final seja... Eu não gosto do final do It, do livro, mas, por exemplo, defendo muito o final de Iluminado. Apesar de eu gostar muito do filme do Kubrick, voltando pro Iluminado, cara, o final do livro Iluminado, porra, é espetacular. É muito bem amarrado com a história. O próprio cemitério que eu acabei de citar. Fala pro pessoal que às vezes não tá ligado, qual que é a diferença do final do livro e do filme do Iluminado? Iluminado é aquele final que a gente vê no Kubrick, né? Que ele fica meio aberto e parece que o cara sempre pertenceu àquela coisa toda, aquele hotel e tal. E do livro... eles conseguem derrotar os fantasmas, né? Porque a questão é a caldeira. É engraçado que no filme fala muito sobre isso. Você vem aqui, ó, o teu trabalho, meu irmão, é cuidar da porra dessa caldeira. Não pode deixar pra apagar. não explodir não pode tudo. deixar, Isso, pra não explodir tudo, entendeu? E os fantasmas eram muito ligados naquele local. Então, se você deixa a caldeira descontrolada, ela explode e queima tudo. E no final eles conseguem, essa que é a grande explosão, esse final explosivo, o final do Iluminado, que é um final que termina bem, né? Eles conseguem fugir, a menina, o menino e a mãe, claro que o Jack morre, né? Os fantasmas faziam tudo para ele não chegar na caldeira, eles conseguiram a vingança, conseguiram derrotar os fantasmas, explode a caldeira, o hotel inteiro vai pelos ares e aí eles, né, se safam, né? De uma maneira espetáculo cinematográfica que não foi trabalhado no filme. Mas o filme tem um lado bom também, que é o do Kubrick, que também você fica pensando, tá? O terror psicológico ali é pesadíssimo. Claro. Até o livro, pelo que eu me lembro, ele tem mais tempo antes de chegar no hotel, né? Mostra a vida pregressa deles, que ele era um cara descontrolado, que ele quebrou o braço. Nossa, com bebida. Tipo, e no filme é ele chegando já, né? O filme tem a montagenzinha, aquela lá. Primeiro tem a entrevista. Tem a entrevista, né? Tem uma entrevista de emprego. O Stephen King, ele fala sobre... Fala cada um de um jeito, que daí... O Stephen King, ele fala... Estevão. Ele fala uma coisa que ele não gosta muito, e até acho que faz sentido, que é o lance do Nicholson tem cara de maluco. E no livro... tem essa dualidade, por exemplo, ele fez algo questionável, mas ele tá tentando melhorar, ele tá tentando fugir do alcoolismo, mas o alcoolismo puxa ele de volta, então é um lance de depressão, um fantasma, alcoolismo, tudo isso soma, né, na história do livro. Já no filme, o filme começa, tu olha pro Nicholson e tu fala, esse cara é maluco. Não tem o que fazer, esse cara é doido, esse aqui não é o herói do filme, não tem nem como ser, entendeu? Ele queria que fosse o John Voight. Sim. John Voight, que era a escolha dele, né, pra fazer. Mas, cara, essas cenas, eu acho que inclusive foram filmadas, essas cenas antes, né? E não foram colocadas no corte final do filme do Kubrick, né? Mas pera, não é... O Iluminado não é continuação direta do Blade Runner? Como é que é o negócio? Pois é, né? Sabe que tem o... Sabe dessa história, sabe? É muito Quer doido, contar? né? A mesma cena, né? Inclusive, isso é ferrar o final do filme, né, cara? Blade Runner. Meu Deus do céu, cara. Agora, falando sobre o Iluminado, então tu considera os dois finais bons ou tu tem... Bons dois. Se você elencar qual que tu acha melhor? Não, os dois são bons. Não sei elencar. Os dois são gênios, né, cara? Porra, o Kubrick é um gênio,
o Stephen King é o gênio. O que eu acho, eu não posso dizer qual é o melhor, o que eu vou dizer qual é o pior. O pior é esse filme pra televisão que ele fez. Esse filme pra televisão é bem ruim, cara. Esse é um negócio curioso, né? O fio do Iluminado. O Iluminado, porque tem esse outro aspecto peculiar, é que o Stephen King, além dele ser esse escritor muito bem sucedido e tal, esse cara, ele meio que também deu uma transcendida e ele virou uma figura, uma celebridade e tal. E toda vez que saem essas adaptações sobre os filmes dele, ele não mede palavras pra dizer se ele gostou ou não, né? Então, por exemplo, o Iluminado do Kubrick, todo mundo sabe. Ele não gosta do filme, ele não aprova o filme, ele acha vários problemas dentro disso e tal. E tem outros que ele já olha com olhos diferentes, né? Que ele fala assim, não, puta, isso daqui é bom. Então eu sei que o Frank... Obsessão, né? O Louco Obsessão... Porque ela corta, no livro, corta um pé dele fora, né? É isso. Isso. Ela quebra os dois pés dele. Isso. Eu não me lembro quem que eu vi alguma entrevista falando que tava na pré-estreia ou lá, quando tava mostrando só pra equipe o filme, e falou que tinha uma pessoa vibrando atrás e olhou pra trás e viu Stephen King. Sabe? Que já deu a balde que foi bom. Mas demais, o grande barato do Louco Obsessão, Misery, né? Que é a analogia que ele faz com o próprio escritor, né? Essa coisa de... Com ele também, esse self-insert com ele, né? nas histórias. Então, como o professor é ele mesmo que eu tô falando, né? Assim, com a vida real, né? Essa coisa de ter algo que vai sugando você e tal. E claro que ele exagerou, né? Pra ficar uma história de terror, né? Mas é um filme, eu adoro esse filme também. É muito bom. Muito bom. Filmaço. Muito legal. E Oscar, né, pra esse filme. Sim. Como tem, né? Inclusive, tu falou do self-insert, dele se imaginar, né? Como tem histórias dele, filmes dele. Filmes não, né? Mas na verdade, contos e livros que depois viram filmes que são sobre escritores, né? Sim. O Iluminado é sobre isso, aquele 1408 é um escritor também. Conta comigo, pô. Tem muito. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo é um. Agora, eu acho que é uma novela. Também não sei, acho que não é um conto, não. Acho que também. Não é o corpo? O corpo é um conto? Eu acho que é um conto. É um conto da tripulação de esqueletos, né? Isso, tô confundindo isso. Mas ele também, é um escritor mais velho, né? Que aí vai imaginando aquela história, né? Do que ele passou e tudo. E é nostálgico pra caramba, tudo. Aquela coisa dos anos 50 e tal. E justamente isso, ele faz essa brincadeira, né? Essa brincadeira. Também tem um personagem que é um escritor, das crianças. Tem, uma das crianças se torna um escritor, né? Ele gosta, e eu acho que deve ser muito interessante, porque ele até comenta sobre o histórico de alcoolismo que ele teve e tal, então algumas experiências que ele viveu, ele consegue passar muito bem pro livro, que depois vira filme, né? O Iluminado é um exemplo. O Iluminado é bem claro do alcoolismo, né? Ele depois tem a história de que ele descobriu que ele era alcoólatra, ele não sabia que ele era alcoólatra. Depois até usou outras drogas também. Mas ele fala que foi o seguinte, cara, ele comprou, ele falou, eu vou ficar na minha casa no inverno, vou comprar cerveja pra semana inteira. Semana inteira, eu não vou precisar mais sair, tá nevando e tal, vai escrevendo, vai bebendo e tal, e quando ele vai ver, meu irmão, acabou a parada. E aí, quando ele viu, ainda era, tipo, terça-feira. Tipo, ele teria que cobrar no sábado, entendeu? Aí ele visualmente ele olhou e falou, e viu aquelas garrafas, ele falou, cara, eu virei alcoólatra. Fudeu de vez! Vou procurar ajuda. E hoje em dia ele é um dos principais defensores dessa coisa de você não... que você não precisa, tem essa mítica, né? De que pra você produzir uma boa arte, tem uma galera que pensa nisso, tem que ter um estímulo, blá, blá, blá. Ele fala que isso tem nada a ver. Um dos livros dele, ele não se lembra de ter escrito, que é o Cujo, que é de um cachorro e tal. Ele tava totalmente... Aí, no caso, era cocaína, né? Tava muito drogado, tudo, né? Totalmente drogada. E não conseguiu, e não lembra de ter escrito esse livro. Tá com cocaína na cabeça e o cachorro também, né? Mas pode ser que seja isso, né? Ser, né? Com certeza, né? Essa raiva, essa coisa, né? Um troço meio visceral, né, cara? E hoje em dia ele é um dos caras que mais defende isso, né, cara? Você não é um escritor genial, você é apenas um escritor bêbado. Ele fala assim, né? Quando você... Até porque, cara... isso é verdade também, cara. Você pode escrever uma parada, no momento ali ficou excelente. Você, caraca, abriu as portas da percepção. No dia seguinte, quando você vai ver, tá uma cagada, né? Então é o que ele fala, né?